Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 em diante. 13 a 16, na verdade. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Só até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nesta manhã venha nos incomodar, Senhor. Venha nos impactar, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Fazendo todo empecilho, Pai, aquilo que nos impede de Te ouvir, Deus. Seja para deixar de lado agora em nome de Jesus. Queremos estar atentos, queremos estar sensíveis, ó Pai, para ouvir a Tua voz. E que esta palavra, Deus, faça aquilo que lhe apraz, Deus. Não volte para o Senhor vazio. É em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Este é o maior sermão já pregado na história. E foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus. Então eu preciso entender o que ele quer dizer com isso. Olha só, o reino de Deus havia chegado na terra. E junto com o reino, o rei deste reino havia chegado também. E agora era necessária a constituição desse reino. Então nos capítulos 5, 6 e 7, vamos encontrar isso, a constituição deste reino. Então no Sermão do Monte, mostra o elevado padrão daqueles que entrariam ou que devem entrar neste reino. É o código moral do reino de Deus, em que o cristão deve andar. Jesus aqui nos compara ao elemento importante e simples, o sal. Vocês são o sal da terra. E é interessante essa palavra aqui no grego, porque vai muito além disso. Diz assim, vocês e somente vocês e ninguém além de vocês são o sal da terra. É isso que essa palavra quer dizer. Então nós precisamos entender essa comparação. A gente precisa entender por que Jesus estava dizendo tudo isso. Para quem ele estava dizendo? Para os discípulos e para aqueles agora que estariam fazendo parte deste reino. Os que a partir de agora viriam fazer parte daquele reino. E ele usa metáforas, palavras, parábolas para explicar para a gente uma realidade. Então vamos entender um princípio. Naquele tempo, e também hoje, o sal tinha várias funções importantes. Primeiro delas, usado como tempero para o alimento. Temperar o sal era maravilhoso, é maravilhoso. E numa época em que não tinha geladeira, o sal evitava em que os alimentos se estragassem. Vemos hoje o bacalhau, vemos hoje algumas coisas, carne seca, são conservadas com o sal. E também no templo em Jerusalém, no santuário, era indispensável ao uso do sal na hora de apresentar alguns sacrifícios, principalmente os que envolviam cereais e holocaustos. Até hoje médicos usam ou recomendam banhos de sal para criança recém-nascida, que faz muito bem para eles. Em Israel e Jordânia, há um dos maiores, é o maior jazido de sal do mundo. E até hoje muita gente procura aquele lugar por causa do alto valor da sua lama e das águas salgadas, valor medicinal daquele lugar. Mas por que então que Jesus me compara e te compara ao sal? Você precisa prestar atenção nisso aqui. Ele não diz que você poderá ser sal. Ele não diz que você deverá ser sal. Disse que nós somos, vocês são, nós somos o sal da terra. Ou seja, ninguém além do cristão é sal. Ninguém.
Então, o sal, ele tem funções específicas. Assim como eu e você temos funções específicas aqui neste mundo. Você não está aqui por acaso. Ou seja, Deus nos compara com o sal, porque o sal não recebe sabor de nada. Ele apenas dá o sabor. Você nunca ouviu dizer que um sal ficou doce? Nunca ouvi dizer sobre isso. Ou seja, um cristão não muda a sua vida. Um cristão não se deixa influenciar. O que acontece quando o sal cai na água? A água fica salgada. O que acontece se um sal cai num suco? Vai ficar salgado, acabou. Se o sal cai no açúcar, o que é que predomina? Sempre é o sal. É o sal sempre. Você nunca vai ouvir dizer que um sal ficou doce. Ele não perde as suas propriedades. Ele tem uma composição que é impossível de ser contaminado. Onde cai ali o sal, acabou. Ele vai influenciar sempre. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que sou eu e você, são os cristãos que ditam a regra. Eles não são contaminados por nada. Eles não podem ser contaminados com nada. É o crente que forma a conduta. É o crente que influencia o meio que ele vive. É o crente que vai ditar as regras de onde ele está. É assim com você? Você é assim? Jesus disse que você é sal. Então é assim com você. Ou qualquer um fica perto de você, você começa a tomar o jeito da pessoa. Você esquece que você é cristão e toma o jeito dela. Faz exatamente as mesmas coisas que ela faz. Nem crente ela é e você copia ela. É assim que você... Aonde o sal cai, o sal deixa sua marca. Experimenta colocar demais o sal no arroz. Acabou. Vai ficar salgado. Onde o sal cai, ele dá o sabor. Nada fica com o sabor do alimento, apenas do sal. Colocar demais o sal na carne, perdeu a carne. Só fica o gosto do sal. Ele predomina sempre. O sal verdadeiro, o cristão verdadeiro, não consegue perder o seu sabor. É impossível ser influenciável. É impossível o sal ser contaminado, ser adocicado. Ele não recebe sabor de nada, ele dá o sabor. Você entende o que isso quer dizer? Você sabe o que isso quer dizer? Aonde você for colocado, aonde o sal é colocado, onde você for colocado, você vai influenciar. Porque você tem algo a oferecer. Infelizmente, as pessoas hoje têm sido influenciadas por livros de autoajuda, por modas, por influências, por tendências e ideologia de gênero, mas a igreja não. Mas você não pode fazer isso, porque você é sal, é você que dita as regras, é você que diz como as coisas funcionam, não as coisas aí fora. Você precisa compreender isso. Como? Mostrando um alto grau de conduta, mostrando o nosso padrão de família. Isso deve influenciar a cidade, nosso padrão profissional de honestidade, de retidão. Isso influencia, isso é ser sal. É assim que você influencia. Sua conduta ética, sendo reto, sendo honesto, isso é ser sal. É assim que você influencia. Aonde o sal ou o cristão for colocado, seja onde for, faculdade, escola, empresa, bairro, família, ele vai influenciar espontaneamente com o seu testemunho. Um exemplo positivo de influência. Eu não sei quantos viram, passou numa reportagem, acho que é Discovery Channel, não lembro agora, de um patrão que se disfarçou de estagiário, uma empresa gigantesca, multinacional, e ele foi trabalhar como estagiário na empresa dele. Imagina só. E chegou lá, tal, graças ao bom Deus, ele cai na mão de um crente lá dentro. E aí chega lá, o crente fala para o chefe dele, que quer aprender, é o seguinte, meu amigo, falando para o dono, disfarçado de estagiário, aqui dentro, você tem que ser honesto. Aqui, você tem que respeitar as pessoas. Não pense que você vai chegar a algum lugar sendo desonesto, não. Então, a primeira dica do dia, eu te dou isso aí. Seja honesto. E aquele cara fazia alguma coisa tal, eu não entendi. Ele parava o que estava fazendo, vinha ensinar o estagiário. Você precisa prestar atenção nessas coisas, cara. Porque aqui dentro, você só cresce prestando atenção, cara. Você não pode desperdiçar material. Cara, custa caro, falando para o patrão. O patrão aprendendo o trabalho dele. E o patrão chocado com aquilo. De boa, aprendendo as coisas. E aquele cara chegava a ser todos os dias. Aquele cara não reclamava. Ele perguntou, e aí, como é que são as coisas aqui? O patrão cutucando ele, né? Se você trabalha direito,
Nada te falta, amigo. Faz a sua parte. Faz só a sua parte. Não, mas como é que é as coisas aqui? Faz só a sua parte, querido. Ele cortava o patrão sem saber que era patrão. Ele cortava direto. 15 dias depois, o patrão manda chamá-lo. Ele não sabia que era o patrão. Chega na sala dele lá, o patrão. Eu quero saber, o patrão perguntou para ele. Eu quero saber o que você tem. O que você é. Você é diferente, cara. O que você... que vida é essa que você leva? Eu fiquei impressionado com a sua vida. O que é isso? Ele disse assim, patrão, antes de servir ao Senhor, eu obedeço ao meu Senhor. E eu só faço o que eu tenho que fazer. Aquele cara começou a chorar, com um testemunho simples, ele apenas fez o que sempre fez, e fez direito. Ele falou assim, olha, uma pessoa como você, do seu nível, da sua estirpe, não pode ficar num trabalho como esse. E deu ele um cargo elevadíssimo de alta confiança na empresa dele. Por que isso? Porque ele apenas fez o que devia fazer. Ele é sal. Ele ali foi sal naquele lugar. Entende como é simples isso? Simples demais, nada diferente, apenas fazer o que tem que ser feito. Jesus nos compara ao sal, porque o sal tem as suas propriedades equilibradas e distintas. Olha que interessante. Se você colocar 1 quilo de feijão para você cozinhar, você põe 1 quilo de sal, você acabou com o feijão. Um pouco de sal. Um pouco de sal é o suficiente para dar o tempero, para ficar maravilhoso. Um pouco de sal influencia todo o alimento. Olha que interessante, isso aí chega a ser vergonhoso para a gente. Mas olha só, a gente ora por Londrina, a gente clama a Deus por ela, uma cidade maravilhosa, 600 mil habitantes, mais ou menos. Dizem que 25% aqui são evangélicos. Mas é pouquinho, né? Pouca gente. Mas a gente precisa lembrar que pouco sal precisa para fermentar ou para temperar tudo. E o que a gente está fazendo? Se você olhar para a Bíblia, 12 apóstolos viraram o mundo de cabeça para o ar. Atos 17:6 disseram, esses que alvoroçam o mundo chegaram até nós. Eles estavam falando de quem? Pedro, João, Paulo, Lucas, Marcos, essas pessoas simples. Um crente fiel, um cristão ou sal, ele pode fazer um estrondo no inferno. Você precisa entender isso. Sabe o que fica pior? Sabe o que isso quer dizer? Sabe qual é a melhor maneira de você evangelizar? O melhor método de você evangelizar, de você, de fato, ganhar as pessoas para Cristo? Você. Você mesmo. Enquanto você vai. Mas como? Vivendo. Enquanto você vive. Enquanto você dá o sabor nas pessoas. É assim que você evangeliza. Enquanto você vai e volta. O melhor método é o seu testemunho. Então, nós começamos a pensar numa questão. Sabe por que a gente não evangeliza? Sabe por que as pessoas, então, não vêm para a igreja? Eu quero que essa frase martele a sua mente. Sabe por que as pessoas não vêm para a igreja, a gente não evangeliza? Porque a gente tem desmentido com a nossa vida aquilo que a gente fala demais. E, infelizmente, assim funciona. A gente desmente vivendo. As pessoas estão interessadas mais naquilo que você é do que aquilo que você fala. Sabe que às vezes pai, mãe, irmãos, tios, vizinhos, e aí por diante, não vêm para a igreja? Porque vem em mim, vem em você, vem em nós o mau testemunho. E não vem perto. Aí, ó, você contradiz o que você fala com a sua vida. Aí, meu irmão, não tem jeito não. Aí, fazer o quê? Não vem mesmo. E olha que interessante, não era assim na igreja primitiva. Se você for olhar, Tertuliano disse, um dos pais, os primeiros pais da igreja, olha, o sangue dos mártires, ele é a semente da igreja. Quando se matava um cristão, o sangue dele caía na terra. Ao invés de acabar ali o cristianismo, nasciam uns 50 crentes ali. Morria 10 ali. O sangue dele fazia brotar 200. Quando a igreja foi perseguida no primeiro século, quanto mais perseguição, quanto mais morte, mais ela crescia. Os anos mais sombrios da perseguição chegou quando Nero, que com apenas 17 anos de idade, torna-se imperador de Roma. Há aproximadamente 1 milhão de habitantes. Nero, um homem completamente louco, imoral, extremamente violento, manda matar alguns de sua família, inclusive a sua mãe. Olha a situação. E segundo o que dizem alguns historiadores, ele mesmo colocou fogo na capital do império.
por causa da sua ambição, ele queria uma Roma diferente, uma Roma mais bela. Então, um dia ele toca fogo, sobe no alto de uma torre, vestido de ator e tangendo a sua harpa, a sua lira, vendo ali o espetáculo. Enquanto Roma pegava fogo, ele estava ali só se deliciando, olhando para aquela situação. E dos 14 bairros que havia em Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. E nos 4 bairros restantes, misteriosamente ali, moravam judeus e cristãos. Esse bairro não foi atingido pela chama. Isso dá a Nero um álibi incrível para colocar a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. E começa então ali uma perseguição brutal e violenta contra a igreja. Historiadores dizem que faltava madeira. Tamanha era a quantidade de crente que foi crucificado em Roma. Um verdadeiro banho de sangue. Ou eram mortos dessa forma, ou eram pendurados em estacas, jogavam piche, cera e tacavam fogo nesses cristãos, para brilhar, para ficar aceso a cidade de Roma, um espetáculo horrível à noite. O imperador Vespasiano, algum tempo depois, inaugura, no ano de 70, o Coliseu, o famoso Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, para comemorar a inauguração do Coliseu, 10.000 cristãos foram mortos com requinte de crueldade. A multidão ali toda eufórica, a multidão corintiana, né, querendo sangue, eufórica ali, olhando para aquela situação, vendo os cristãos sendo jogados na arena. Os cristãos se juntavam, davam ali suas mãos e começavam a cantar, a louvar, a adorar o Senhor. Hinos de louvor a Deus. Os leões eram soltos, famintos vinham, buscava jugular, estraçalhava aquelas pessoas, e enquanto estraçalhava do lado, o cristão continuava cantando. E a multidão enfurecida, corintiana, né, olhando para aquilo, eles não entendiam como essas pessoas podem estar felizes, como essas pessoas podem estar cantando, indo para a morte desse modo. O que acontecia? No Coliseu, pessoas eram impactadas, se convertiam, enquanto viam os cristãos morrerem. E perceba uma coisa, eles não evangelizavam, não davam folheto, não tinham um CD, apenas o testemunho de vida deles. Eles se convertiam ao ver o testemunho dessas pessoas. Até que alguém teve a ideia, para de matar esses caras. Quanto mais mata, mais crente nasce. Matar não é o jeito. O sal influencia o cristão. O sal influencia o meio que ele vive. O cristão influencia o meio que ele está. Nós precisamos entender um pouco, então, do porquê muitas pessoas não vêm para a igreja. Pô, mas eu converso com essa pessoa há anos e ela não vem. Pois é, está faltando alguma coisa. Não vem na gente as bem-aventuranças. Não vem na gente este sal que Jesus diz que nós somos. Se você olhar o verso 13, ele é apenas uma consequência das 7 bem-aventuranças que o sal vai nos ministrar. Não vem nosso testemunho, sujou. Porque olha que interessante, quando você prega o evangelho para essa pessoa, diz a Bíblia que a luz do Senhor brilha em você. Nós não temos luz própria. Você apenas resplandece a luz de Jesus em sua vida. E a partir daí então, já que brilhou na minha vida, brilha também na vida do outro. Aí quando você prega a luz brilhando na minha vida e na vida dele, a pessoa percebe que aquilo que você fala não é muito bem o que você vive, que não condiz com o que você está vivendo. E ao olhar para mim, olhar para você, nestas palavras, sua atitude é outra. Quando olha para mim e para você, aquilo que você diz corresponde, mas sua vida não é assim. Quando você anda, não é assim. Quando você sai de casa, não é assim. Quando você trabalha, não é assim. Palavras são boas, mas sua atitude está fora disso aqui. Por isso, não tem como. A hora que eles veem isso, não tem jeito. O sal precisa dar o seu sabor. Você não se parece com um crente quando você se comporta no que você age no seu dia a dia. Então, não influencia. Olha que interessante. O sal não perde o sabor. E onde o sal está... John Knox, quando ele retorna para a Escócia, em 1749, a religião oficial da Escócia era o catolicismo. Algum tempo depois da estadia dele ali, da volta deste homem ali, a influência dele, as orações deste homem foram tão grandes que o parlamento muda a religião oficial do catolicismo para o protestantismo. Isso é ser sal. Um cara só. Um homem só. Você imagina um monte de gente.
Se a gente fosse cristão de verdade por uma semana, Londrina estava ganha para Jesus. Uma semana. Se a gente fosse cristão de verdade, por uma semana. Um homem só fez tudo isso aqui. Interessante que uma vez, Inglaterra e Escócia estavam em guerra. A rainha da Inglaterra disse assim: eu não tenho medo do exército da Escócia. Eu tenho medo da oração de John Knox. Este cara, quando ora, eu tenho medo. Tem noção? Um homem só. É ridícula essa situação. Um homem só. O Sermão do Monte, como eu falei que o Saulo vai nos ministrar, fala sobre isso. Você quer evangelizar no seu trabalho? Você quer ganhar pessoas para Jesus? Seja pobre de espírito. Você quer atrair pessoas para você em relação a Jesus? Seja manso de coração. Você quer ver o evangelho crescendo, onde tenha fome e sede de justiça? Seja limpo de coração, seja pacificador, seja misericordioso. E a partir daí, quando você cumprir esses 7 bem-aventuranças, você vai ser perseguido. Porque o mundo odeia quem é desse jeito. A partir daí você vai ser perseguido. Mas eu sofro tanto. Você nunca sofreu por causa do nome de Jesus. Isso faz você sofrer de verdade, por causa do nome de Jesus. Quando você tiver essas 7 consequências em sua vida, você começa a ser perseguido. Aí sim, as pessoas que estão com você vão ver o quanto você ora por aqueles que perseguem você. Eles vão ver o quanto você dá o testemunho, porque você não fala mal daqueles que perseguem você. Porque você não reclama daqueles que perseguem você. Porque você ainda está submisso àqueles que perseguem você. Isso é ser perseguido, isso é ser sal. Isso vai impactar as pessoas. Nós somos o sal da terra. As pessoas querem ver como um sal se comporta, como um cristão real se comporta. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Mateus 5, o 14, 16 fala: vocês também são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha que interessante. Nós somos a luz do mundo. Você sabe por que os insetos são ou ficam atraídos para a luz? Já viram? Eles ficam de monte rodando, em volta, bate. Por quê? Por que isso aí? Sabia que por muito tempo a luz elétrica é novo em relação a algumas coisas, bem novo em relação a algumas coisas. E os insetos acostumaram a voar à noite, tendo como foco a lua. Então eles sabiam onde ir. Eles baseiam-se pela lua e sabiam onde chegar. Mas quando surge agora a luz elétrica, eles perdem o foco, perdem a noção e começam agora a rodar em volta da lâmpada, de uma simples lâmpada. Ficam o tempo todo ali, até ficam batendo, até que caem e morrem. E, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. O que isso tem a ver com nós ser luz do mundo? O curioso é que na criação, quando Deus criava todas as coisas, Ele disse: haja luz. E a glória do Senhor iluminou a terra. Mas com a entrada do pecado, houve uma separação entre luz divina e humanidade, que agora vive nas trevas. E para remediar essa situação, Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade, para fundar a igreja, que serve de luz para os povos, até que Cristo de novo retorne e ponha fim à escuridão do pecado. Por isso ele disse: vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então nosso papel como igreja, como luz, é orientar as pessoas. Mas, se você dá mau testemunho, ao invés de você orientar, você confunde. Ao invés de você conduzir, você tira a pessoa do caminho. Você está sendo como lâmpada. Atraem para você, dando mau testemunho, ela fica rodando em volta e você vai matar essa pessoa. Porque achou em você uma falsa luz que brilha na tua vida. Sabia disso? Por isso que ele comparou a minha vida e a sua por causa disso. Se você é um cristão, isso é inadmissível. Se você é um cristão e diz conhecer a Deus, a luz de Cristo precisa brilhar em sua vida. Um cristão real cumpre o seu papel. E se você não está fazendo o que tem que fazer, se lembra, Deus chamou você e a mim. Ele disse que nós somos a luz do mundo. E nós podemos ser, eu e você podemos ser a melhor ou a pior propaganda do céu. Quem é você? Sabe aqueles luzeiros que põem aquela propaganda? Quem é você? O melhor do céu ou o pior do céu? O que você é? Nós somos luz do mundo. Olha como é simples então. Olha como as coisas são. Eu tenho que ser a luz do mundo, sou a luz do mundo. Quer dizer que se minha luz brilhar, os homens verão então as minhas boas obras e glorificarão a Deus que está no céu. Não, mas não pode ser. Já viu um ímpio glorificar a Deus?
Já viu alguma coisa assim acontecer? Quando que o ímpio glorifica a Deus? Quando vem você e mim um bom testemunho. Cara, essa pessoa é diferente, cara. Ela fala diferente. Eu percebo que eu falo para ela, olha, diz que eu não estou aqui, ela não mente, cara. Esse cara é diferente, essa mulher é diferente, cara. Isso é luz. Quando vê em você, quando vê isso em mim, quando vê isso em você, eles glorificam a Deus. Então, esse texto quer dizer, vocês são a luz do mundo. E a luz não é colocada debaixo de uma vasilha, de uma mesa. A luz é colocada em cima. O texto quer dizer, então, crente não é omisso. É isso que o texto quer dizer. Crente não é infrutífero. É o que o texto está falando. Crente, ele dá frutos. Crente, ele é a luz do mundo. Crente, pratica boas obras. E quando estes homens veem os frutos, eles se convertem a Deus, glorificam a Deus, porque viram na tua vida esses frutos. É simples assim. Olha como é simples. Somos sal e somos luz. Quando o coração... Olha que interessante, né? Lembra o que aconteceu com Paulo? Gálatas 2:24 diz isso. E glorificavam a Deus. Como é que Paulo começou a ganhar gente? Tem noção? Paulo começou... Olha, antes era Saulo de Tarso. Respirava ameaças contra cristãos. Ou seja, ele vinha bufando atrás de crente. E aí, esse assassino, ele cai do cavalo, se converte, e agora as pessoas vêm ele pregando. O quê? O assassino? Não é possível. Elas vinham ver se Paulo era aqui para ver se de fato era o cara. O que acontecia? Eles se convertiam quando vinham Paulo pregar. Pela curiosidade, se convertiam pelo testemunho que Paulo dava agora. Atos 9:42 diz, muitos creram no Senhor pelo testemunho de Saulo. O testemunho. Irmão, irmã, quando o coração muda, a conduta muda junto. 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre prontos para dar bom testemunho, para responder bem àqueles que estão vendo você. Bom testemunho. Quando verem você um bom testemunho, eles vão se converter. Quero dizer a você uma coisa de novo. O maior obstáculo para nossos familiares, amigos, parentes, todos que se evangeliza, vim para a igreja, sou eu e é você. O seu mau testemunho, o meu mau testemunho. Olha só, quer que todos venham para a igreja, mas ninguém vê atitude em sua vida, ninguém vê a Bíblia na sua vida, mas eles não vão se converter, mas não vão mesmo. E olha só, pior, a gente serve de pedra de tropeço para essas pessoas. E fazemos dele 2 vezes mais filhos do inferno. Porque eles não se convertem, porque não vê motivo para fazer isso. Porque você nunca mudou. Porque você é o mesmo sempre. Porque eles veem a nossa vida toda lambuzada. Dívida, falcatrua, mentira, engano, filho perdido, escândalo, palavrão. Mas, aí vem um crente e diz, glória a Deus, aleluia, vai ter culto amanhã, você vai o quê? Culto? Passei assim? Ele não vai dizer para você. Passei igual você, estou fora. Aí ele, se a gente pudesse ouvir as pessoas pensando, você ia ficar assustado com isso. Talvez. Vamos para o culto? Vai dar. Ela está dizendo, limpa o teu nome primeiro. Seja um bom pagador. Depois eu vou. É que você não escuta isso. Ou, trata a tua esposa direito. Trata a tua esposa e depois eu vou. Para ser igual a você? Não quero. Aí você não escuta, hoje não vai dar, amém. Você vai queimar, e vai falar, e você vai queimar no inferno, cuidado. Eu vou queimar no inferno. E você na igreja faz o que lá dentro? Você não é sal? Você não é luz? Fazendo o que lá? A gente se ilude. A gente se ilude. Sabe o que é pior? Mateus, como é que você é conhecido na praça? Ou por aí? Mateus 16:13. Jesus perguntou, o que os outros dizem? Quem é o Filho do Homem? Foi comparado aos grandes homens da antiguidade, mas como que você é conhecido aí na praça? Se perguntar de fato quem você é, assim, quando você não está na rodinha, sabe? Meu, o que é o... Rapaz do céu, você não tem noção. Você é uma picareta, trambiqueiro, sem vergonha, se acha vice-deus, é um bêbado, é um mentiroso, mas graças a Deus
diz que é crente, não larga a Bíblia, não sei porquê, mas tipo assim, não larga a Bíblia. É assim que somos conhecidos aí fora. Por quê? Mau testemunho. Mau testemunho. 80% desses que vêm à fé através da gente, não vêm para Jesus. Não vem de jeito nenhum. Porque é um sal que não tem mais sabor. É um sal que só serve para ser pisado pelos homens. A gente se esquece do que diz lá em Eclesiastes 3:11. Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que o homem busca um sentido na vida. Por que são assim as coisas? Mas onde eu vou? Por que eu preencho? O que é certo? É essa curiosidade que faz as pessoas olharem e querer preencher algo dentro delas em relação a talvez Deus. Aí acha em mim uma pedra de tropeço, acha em você uma pedra de tropeço, e eles não vêm. Eu quero concluir. Chamar a atenção de vocês para o verso, no capítulo 5, do verso 13b. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Qual que é o sentido do sal ser insípido ou estragado? Por que ele era pisado pelas pessoas? Quer dizer isso? Quando se recolhia o sal do mar, uma boa parte era vendida para alimentação, para medicina e para conservação. Mas boa parte era amontoado no templo para ser utilizado quando o inverno chegasse. Em Jerusalém, há inverno forte, cai neve, embora seja por pouco tempo, mas lá também cai neve. E nessa ocasião em que a neve vinha, ficava muito escorregadio o templo. Eles não pegavam aquele sal que estava amontoado e jogavam no chão apenas para derreter a neve e para ser pisado pelos homens. Por isso Jesus disse, olha, este sal não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, que tipo de sal você pretende ser? É um sal útil também esse aqui, para ser pisado. Olha só, a neve derrete e é pisado, ninguém escorrega. Que sal você quer ser? Ou que sal você tem sido? O que dá sabor? O que tempera? O que evita o apodrecimento? Ou apenas este só serve para ser pisado? Não serve para mais nada. Quero dizer a você, nós precisamos ser útil na casa de Deus. Precisamos entender isso. Mas você sabe o resultado de ser útil. E também sabe o resultado de não ser útil. Que tipo de sal você quer ser? Não há nenhum resultado em sua vida se você não se posicionar diante de Deus. Vamos nos colocar em pé. Quero chamar aqui à frente o louvor. Eu quero que você pense, quero que você reflita sobre isso. Somos sal da terra e luz do mundo. Que tipo de sal você pretende ser? Você não tem opção. Jesus disse que você é. Então, já que você é o que tempera, você é o que evita o apodrecimento, você é o que cura, ou apenas serve para ser pisado? Quero que você reflita, quero que você medite sobre essa palavra em nome de Jesus. Depois nós vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Deus, pedimos, Deus, que nesta manhã, Deus, nós queremos arrepender, Pai amado, dos nossos pecados, do nosso mau testemunho, Deus, que nós damos muitas vezes, ó Deus. Não entendemos, ó Pai, porque muitas pessoas não se convertem através de nossa vida, Senhor. Nós não entendemos porque muitos não vêm à igreja, Deus, mas fazem falta alguma coisa em nós, Senhor. Falta dar o sabor, Deus. Paizinho, sabemos que é inútil nós tentarmos, ó Pai. Se o Senhor não é o Senhor que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar, Deus. Nós queremos arrepender e te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Usa a nossa vida, Senhor, para que possamos ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Para que possamos, Deus, não confundir, Senhor. Nós queremos, de fato, mostrar o caminho para elas, Pai. Não queremos, Deus, tirá-las do caminho. Nós queremos que, através de nós, elas percebam que existe um Deus, Pai, que é todo-poderoso e que muda e que transforma, porque nós somos mudados pelo Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda a nossa falta de fé, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, precisamos ser pessoas diferentes, Pai. Que isso venha de fato incomodar nosso coração. Que as pessoas possam olhar para nós. Que a luz do Senhor, Deus, brilhe em nossa vida, Pai. Que possam ver através de nós que existe um Deus poderoso, Pai, que abençoa, que guarda e que salva essas pessoas, ó Pai. Nos dá, ó Deus, esse privilégio, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos sal, de sermos luz, ó Pai.
no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor.